Paz e bem, pessoal. Essa semana fazem 3 anos que eu viajei para a Europa, para Portugal e para Itália, onde eu pude viver uma das experiências de fé mais surreais da minha vida, né? Algo que eu não imaginava viver. E hoje eu estava refletindo um pouco sobre essa viagem, né? Que está fazendo 3 anos e o tempo passa tão rápido. E eu lembro que quando eu voltei dessa viagem, eu pensei, eu vou escrever, porque como muitas pessoas sabem, eu escrevo bastante, vou escrever sobre essa viagem, mas não agora porque eu não consigo. Daqui um mês eu escrevo. Quando deu um mês eu pensei, daqui uns 3 meses eu escrevo. E assim eu fui empurrando e eu nunca escrevi um texto sobre a viagem. Porque todas as vezes que eu paro para pensar nessa viagem, eu vou me lembrando de detalhes e de detalhes e de detalhes que dariam um livro. E eu sempre acho que quando eu vou escrever vai ficar pobre o que eu vou escrever para significar ela. Mas hoje me veio essa vontade de gravar esse vídeo para contar um pouquinho dessa viagem e para você que está ouvindo, vendo esse vídeo agora ou no futuro, e tem algum desânimo de Deus, acha que Deus não está olhando por você, acha que as coisas não estão acontecendo do jeito que você quer, ou principalmente para aqueles que não acreditam que Deus ele pode fazer algo por nós e que Ele realmente está atento a nós, mesmo quando a gente nem pensa que Ele está. Eu espero que esse vídeo te ajude a se inspirar, né? A gente está em tempos de começar a quaresma, agora nesse momento que eu estou gravando esse vídeo. Hoje é domingo, a próxima quarta-feira é quarta-feira de cinzas, e eu acho que é um tempo propício para que a gente vá buscar a graça de Deus. E essa viagem, para mim, para minha história, para a história da Claudete, é um aviso de Deus sempre ao meu coração de que Ele tá sempre me ouvindo. Então, assim, essa viagem, eu fui convidada para essa viagem, né? Não foi uma ideia minha, no dia do Círio de Nazaré. E por conta de que a gente, dos detalhes da viagem era ir a Nazaré, né, em Portugal, que é a cidade onde teve a aparição da imagem. E eu sou muito devota do Círio de Nazaré, nunca fui até lá, mas sempre acompanho tudo, né? Quando a imagem peregrina teve aqui em São Paulo, eu sempre tento acompanhar. E aquilo eu falei, eu vou pensar no primeiro momento. E eu lembro que nos dias que se seguiram, eu fiz uma oração muito sincera para Nossa Senhora de Fátima. Tem uma imagem de Nossa Senhora de Fátima na minha mesa do trabalho. E eu perguntei não. Na verdade, eu meio que intimei Nossa Senhora naquele dia. E foi uma oração muito sincera, né? Muito, muito sincera mesmo. Uma coisa assim que hoje, quando eu me lembro, eu acho que eu não imaginava que aquela oração ia ter uma resposta da maneira que teve. Então eu falei para Nossa Senhora, eu tinha muita dúvida no meu coração se eu devia ir ou não, se era o momento ou não. Porque eu sempre imaginei que a minha primeira viagem internacional ia ser para Argentina, para o Chile, no máximo. E para mim aquela ideia de ir para Portugal era uma coisa assim muito, nossa, mas tipo, atravessar o oceano, e será que esse é o momento? E será que eu devo? Será que... E era muito serás e muita dúvida no meu coração. Então eu falei para Nossa Senhora, olha, Nossa Senhora, se acontecer isso, isso e isso, eu vou. Se isso não acontecer, eu não vou, e eu não vou ficar triste, tipo, de ver foto e nada, e falar, eu podia ter ido. Não vou, eu não vou reclamar. Eu prometo para a senhora que se acontecer, eu vou. E se não acontecer, eu vou acolher como um não no meu coração, e eu não vou, e tá tudo bem. E naquela semana mesmo, né, nos dias que se passaram, tudo que eu pedi para ela que se fosse para eu ir acontecesse, aconteceu. E eram coisas assim difíceis não foi uma coisa assim, se eu, sei lá, receber uma rosa, que já seria algo difícil. Mas enfim, foi algo muito espontâneo no meu coração. E ali eu senti aquela certeza, né? E a gente programou a viagem.
Era o começo de outubro, né? Porque o Círio de Nazaré é bem no segundo domingo. E foi logo em seguida que eu disse esse sim, fiz essa promessa e recebi essa resposta. Então eu acredito que ali pro final de outubro, começo de novembro, não me lembro exatamente, a gente comprou essas passagens e em fevereiro a gente fez essa viagem, uma viagem de uma semana. E durante toda a viagem, assim, o processo pré e o processo durante, existiram muitas coisas que foram acontecendo e obviamente não dá pra falar todas elas num vídeo. Mas algumas coisas que aconteceram foi, a viagem era para Portugal e acabou que se teve uma ideia, não, vamos para a Itália também, é tão perto. E acabou que a gente foi parar em Roma, em Assis, né? E tipo assim, eu tinha um sonho de infância de conhecer Assis, né? Era, se falasse assim, um lugar, mas assim, na minha cabeça era algo tão assim que vai acontecer quando você tiver, sabe Deus quanto idade, quando eu era criança, que eu nunca coloquei aquilo como tipo uma meta, vou planejar uma viagem para Assis, porque era algo muito surreal para minha realidade de criança, né, financeira mesmo. E não foi um sonho que eu deixei brotar no meu coração, tipo, nossa, eu tenho muita vontade de estar aí. Porém, eu acho que vai demorar muito tempo. Não que eu não achasse que eu nunca fosse ir, mas eu achava que era uma coisa que ia acontecer quando eu tivesse bem mais velha. E aí, do nada, tipo, eu tava com as passagens de trem compradas para chegar em Assis. E então, durante essa viagem, a gente foi para Lisboa, né, em Fátima, em Nazaré, em Assis, em Roma, em Florença. E tipo assim, é surreal que a gente conseguiu fazer tudo isso em 7 dias. Mas a gente foi e apesar de não passar muito tempo em alguns lugares, foi o suficiente para que a gente pudesse viver muita coisa, né? E eu vejo que Nossa Senhora, ela desenhou essa viagem e ela estava alinhavando cada detalhe, né? E conhecer Assis foi um presente, né? Quando a gente foi para Roma, né? A gente foi de Portugal para Itália e a gente chegava no domingo. E a nossa ideia era participar do Ângelus com o Papa, que é ao meio-dia. E o nosso voo chegava por volta, alguns minutos antes das 11 horas, mas o voo atrasou. E quando a gente desceu do avião, tudo, já era umas 11h15, 11h20. E a gente foi até o trem, e o trem chegaria na estação, né, que a gente teria que descer meio-dia e meio. E o Ângelo são 15 minutos, né, do meio-dia ao meio-dia e 15. Então a gente ia perder. Nesse processo a gente conheceu um casal de brasileiros, e procurando, isso minutos, gente. E a gente conseguiu um ônibus que nos levou por poucos euros para nos deixar, tipo, atrás da Basílica de São Pedro. E, tipo, que a gente teve que correr alguns metros para entrar na praça. E a gente chegou lá ao 12h05. E a gente pegou ainda 10 minutos do Ângelus. E ali eu vi a mão de Deus também. Porque não era algo para acontecer no modo prático da coisa. Não era para acontecer porque Deus queria que a gente estivesse ali. E durante toda essa viagem, né, a gente pôde conhecer Fátima, que é um lugar realmente mariano, divino, aquela basílica toda branca, aquele pátio enorme. E poder estar ali, poder acender uma vela, e poder rezar na capelinha das aparições, e poder entrar na hora da Santa Missa. A gente já pegou o final da missa, mas escutar aquelas músicas, né, no português de Portugal. E, enfim, a gente participou da Santa Missa na Itália, e também foi uma experiência que mexeu muito com o meu coração, e até hoje eu me lembro muito disso, que é você poder ir para outro país, que você não entende a língua, porque eu não falo italiano, e você poder participar da missa exatamente como você participa aqui, como se você estivesse no quintal de casa, claro,
sem entender toda a homilia, com um pouco de dificuldade. Italiano não é tão difícil assim de se entender, né? Não é uma língua tão... claro, diferente, mas dá para você conseguir traduzir ali um pouco para o seu entendimento, mas você poder viver o santo sacrifício de uma maneira que você pode acompanhar tudo aquilo, né? Você pegar o folheto e falar, isso que está acontecendo. Eu não sei rezar o Pai Nosso, mas eu sei rezar o meu Pai Nosso, e assim você conseguir participar da Santa Missa. Então, eu venho através desse vídeo dizer para que, se você está desanimado, se você não acredita que Deus está olhando para você, Ele está olhando, né? Existia esse sonho no meu coração de conhecer Assis muito jovem, tipo uns 12 anos de idade, e eu nunca mais, assim, claro, eu sempre via coisas de Assis, mas eu nunca achei que isso aconteceria antes dos 30, não era uma meta que isso acontecesse. E nem era meta que a minha primeira viagem internacional fosse dessa maneira, que foi tão abençoada. E Nossa Senhora e Jesus Cristo permitiram que fosse muito mais do que eu podia imaginar, desenhar, movimentar na minha cabeça. Foram dias de muita bênção, dias que eu pude viver uma experiência diferente, mas principalmente dias em que Jesus, né, falou muito ao meu coração de que Ele me amava e que Ele sempre esteve olhando por mim. Não que eu duvidasse disso, mas da mesma forma que Ele me amou durante esses dias, eu tenho certeza que pode ser que você não faça uma viagem, mas que Ele também te ama. E que, se você fixar a sua vida em servir esse Deus, Ele vai cuidar da sua história. Porque essa viagem não é sobre realizar um sonho, mas é sobre a gente acreditar que Deus está conduzindo a nossa história. Porque muitas vezes a gente quer controlar ela, mas quando a gente entrega nas mãos de Deus, é o próprio Deus que conduz a nossa história. Eu não planejei essa viagem. Óbvio que, claro, eu estudei, a gente pesquisou bastante para comprar as coisas, mas assim, várias coisas que aconteceram, né? O plano era uma coisa, acabou virando uma coisa muito maior, a gente pôde aproveitar muito mais, e Deus sempre esteve presente nos detalhes. Então, se você não acredita no sobrenatural, acredite, porque ele existe, sabe? Isso daqui, né, essas imagens, isso que a gente toca, é apenas um símbolo do quão grande é esse mundo sobrenatural que nos rodeia. E Deus, Ele sempre quer o nosso melhor, e Ele pode fazer uma história incrível na nossa vida, basta que a gente abra o nosso coração. Então, nessa quaresma, nesses dias de oração, eu peço que você realmente escolha um jejum, escolha uma esmola, escolha uma forma de rezar mais, se entregue o seu coração nas mãos de Jesus. Pare de tentar domar o cavalo, sabe? A gente diz que a gente está com as rédeas na mão. Solte as rédeas e entregue nas mãos de Jesus Cristo, e peça a intercessão de Nossa Senhora. Peça para que Nossa Senhora ela possa conduzir esse cavalo na sua vida, né? Conduzir para os caminhos que Deus sabe que é melhor para você. Então, não fuja da grandiosidade de Deus, não se afaste dele, que é tão bom, tão bom. E acredite que ele pode fazer sempre mais por você. Basta que a gente tenha essa liberdade. Então, às vezes, quando eu me lembro, quando eu penso em eu preciso resolver isso, algum problema, que às vezes a gente tem problema, gente. A gente tem problema que a gente carrega 2 anos, 5 anos, 10 anos, 30 anos da nossa vida, coisa que a gente queria que fosse diferente. Tem várias pessoas assim, sabe? Mas Deus, Ele nos dá a oportunidade de
de tocar a nossa vida de uma maneira diferente. E talvez se o seu milagre, a coisa que você mais deseja, não aconteceu ainda, tudo bem, vai acontecer no tempo dele e da maneira dele, às vezes de uma maneira diferente, né? Eu achei que eu ia para Buenos Aires ver a Casa Rosada, mas Jesus falou, não, mas não é esse, você pode ir mais além. E assim, eu não tô prometendo para você uma viagem, não é isso, mas eu tô prometendo uma viagem para dentro do coração de Jesus, se você se abrir a colocar-se dentro desse coração. Essa é a grande diferença, né? Não importa se você nunca vai sair do país, você vai morrer sem nunca ter feito uma viagem internacional. Isso não é o mais importante, não é. O mais importante é o nosso coração estar ligado ao coração de Jesus Cristo, procurar se parecer mais com Jesus Cristo, parar de deixar com que as nossas vontades tomem posse, sabe? E que a gente possa tocar a vida das outras pessoas. Porque às vezes a gente fica tão focado no nosso problema que a gente esquece que tem outros precisando de ajuda, sabe? A gente tem sempre o desejo que a gente guarda bem no íntimo do nosso coração, que às vezes poucas pessoas sabem e que não se realiza. E a gente às vezes fica tão fixo naquilo, mas eu queria tanto me ver livre disso, eu queria que tanto aquilo acontecesse e não acontece, e você perde a oportunidade às vezes de ajudar outras pessoas. Talvez uma pessoa que está pensando em abortar e você pode ajudar ela. Às vezes uma pessoa que está pensando em se matar e você pode ajudar ela. São realidades que já passaram por mim e aí você vê que tipo o nosso papel aqui não é cuidar do que vai me fazer feliz, mas é justamente cuidar do que vai fazer o outro feliz. Deus, ele cuida da nossa felicidade e às vezes a gente vai ter uma vida bem complicada. Tem algumas pessoas que passam por dores que a gente jamais seria capaz de carregar. Porém, Deus, na sua misericórdia, que é infinita, ele sempre tem algo melhor. E ele conta comigo, ele conta com você, para que a gente possa mudar a vida de outras pessoas. O projeto na vida de outras pessoas às vezes não está acontecendo porque você não está fazendo a sua parte, entendeu? Você é chamado a cuidar dos que ele confiou a você. Eu sempre rezo que os meus são teus, Senhor, os meus são teus. Mas tem uma parte dos dele que ele confiou para que eu cuidasse. E tem uma parte que ele confiou para que você cuidasse. E como você tem cuidado dessa parte que ele te confiou, entendeu? Isso não precisa ser uma pastoral, não precisa ser um movimento dentro da igreja. Às vezes a pessoa que você precisa cuidar está na sua casa, às vezes é um amigo, às vezes é um namorado, às vezes é o seu filho. Enfim, às vezes a nossa forma de se aproximar de Jesus Cristo, às vezes a maneira que Jesus Cristo tem para falar com a gente é usando o outro como no lugar dele, né? Às vezes Jesus Cristo, ele tá ali do nosso lado. O Padre Léo tem uma pregação que ele fala isso, que para o homem, ele bebia muito e ele vai procurar o padre fala, olha, Jesus Cristo está morando na sua casa disfarçado. E ele começa a tratar bem todo mundo dentro de casa, porque ele não sabe quem é Jesus. E ele começa a pensar, mas será que Jesus é minha sogra? Não pode ser, mas aí ele trata melhor. E assim faz com a mulher e com os filhos. E ali eles mudam totalmente a vida daquela família. Então, que nessa quaresma a gente possa tratar cada pessoa como se fosse Jesus Cristo, né? Olhar para as misérias do outro com mais compaixão, olhar para as nossas misérias também com mais vontade de transformá-las, né? Se desafiar, se permitir ser desafiado por Deus e se permitir amar de verdade. Não é fácil, não é que não dói. Talvez contar essa viagem possa parecer, nossa, foi tudo perfeito. E teve também a carga de estresse
própria de qualquer coisa, gente. Tudo, mesmo as coisas de Deus, elas passam pela carga do estresse. Se você prepara um retiro, se você vai para um retiro, se você vai para a Jornada Mundial da Juventude, não importa o que seja, sempre tem uma carga de acontecimentos que não é tudo graça, né? A gente não vive ainda no céu, essa é a vida real. E a gente precisa entender que a gente está nesse mundo real e a gente precisa se fixar nesse mundo real, né? Trabalhar e servir neste mundo real, nesse mundo de carne e osso que está acontecendo aqui. Porque não adianta eu pensar que, nossa, eu queria tanto abraçar o fulano, ou eu queria tanto ajudar o Beltrano, ou eu queria tanto dizer tal coisa bonita para a fulaninha. Nada disso vale se a gente realmente não abraçar, se a gente realmente não cuidar, se a gente realmente não fazer algo. Então esse vídeo tem essa intenção de inspirar o seu coração a se preparar nessa quaresma, a rezar mais, a se aproximar mais de Deus, a se aproximar mais daqueles que precisam de você. Às vezes, a gente precisa, claro, sempre dar a esmola para o mendigo, a esmola para alguém que está precisando, mas às vezes a esmola que nosso coração precisa ofertar é a esmola do amor, sabe? Do amor desinteressado, da busca verdadeira pela santidade que sempre passa pela via do amor. Eu espero que esse vídeo ajude vocês, que Nossa Senhora de Fátima, como conduziu toda essa viagem minha há 3 anos atrás, possa conduzir os nossos corações para a realização de grandes obras e que daqui 40 dias e pouco, né, uns 50, contando com a Semana Santa, a gente possa celebrar a Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo com um coração ardente, novo e sabendo que Jesus, que Nossa Senhora, eles sempre estão do nosso lado. Basta que a gente abra os nossos olhos, né? Escolha uma devoção, escolha uma oração, escolha algo que realmente ajude você a ser melhor durante esses 40 dias, né? Se apegue a Nossa Senhora, às vezes se apegue a um santo de devoção, a São José, que é tão importante para a história da igreja, né? Que é um santo que realiza tantas coisas, ao padroeiro da sua paróquia. Mas faça uma oração especial durante esse tempo, pedindo a intercessão dele. Mas extremamente, se aproxime dos sacramentos, se aproxime da confissão, se aproxime da Santa Eucaristia, se aproxime de fazer adoração, de rezar o Santo Terço, porque são essas coisas que são concretas, mas são símbolos que nos ligam ao sobrenatural, aquilo que a gente não enxerga concretamente, mas que está sempre pronto a nos conduzir e a nos fazer chegar em 30 minutos em Roma. Se ele pôde fazer a gente naquele dia, num país que a gente tinha acabado de colocar os pés, em que ninguém sabia falar italiano, e que a gente não conhecia ninguém ali, e que a gente não tinha nem ideia para onde ficava o Vaticano. E a gente conseguiu chegar até lá, pela graça e providência divina. Quem somos nós para não acreditar que esse mesmo Deus pode fazer grandes obras na nossa vida? Basta que a gente abra o nosso coração. Não se esqueçam que no fim, o Imaculado Coração de Maria, de Nossa Senhora, triunfará. Fiquem com Deus.